Olá, irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Meu nome é Johnny, aqui do canal 7 Castiçais, canal onde nós vamos estar falando um pouco sobre as promessas do reino de Deus, falando sobre alguns mistérios que estão às vezes ocultos na palavra de Deus e que, por intermédio do Espírito Santo, foi revelado à igreja, por intermédio do sacrifício de Cristo. O Espírito Santo revelou a igreja que hoje somos nós, revelou o apóstolo Paulo também e nos revelou. Então eu quero dizer para vocês, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações, comente, curte, compartilhe nossos vídeos, para que o canal possa crescer em nome de Jesus e nós possamos aprender mais sobre o reino de Deus. Hoje eu quero basear no nosso estudo em algo muito interessante, para que nós possamos já começar a focar e entender que tudo que Deus fez, desde a criação até a morte e ressurreição de Cristo, tudo foi um plano eterno, um plano que já vinha mostrando como sombras para poder nos orientar e através da sua palavra, pelo Espírito Santo, nós possamos entender isso. Então se inscreva aí no nosso canal, a gente vai ter muito assunto legal, muito assunto revelador da palavra de Deus. Então se inscreva no nosso canal, curte e compartilhe o vídeo para que nós possamos aprender junto. Hoje eu quero falar sobre um assunto muito inteligente, muito interessante, que abre a nossa mentalidade, a nossa visão sobre a palavra de Deus e o sacrifício de Cristo. No qual a gente às vezes lê, passa batido e acaba não entendendo. Amém? É um assunto que está aqui no livro de Romanos, capítulo 5, Romanos 5:14. E eu quero que os irmãos prestem bem atenção nesse assunto, que vai nos levar a várias coisas. Amém? Diz assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Amém? Eu quero que vamos focar nessa última parte que nós lemos, do qual é a figura daquele que havia de vir. O apóstolo Paulo está mostrando aqui que quando Deus criou Adão era uma figura, perfigurava aquele que havia de vir. Quem que é aquele que havia de vir? Cristo. Isso é mais do que óbvio. Mas no que Adão era a figura de Cristo? Em que ele parecia? Por várias vezes a gente vê o apóstolo Paulo ele dizendo realmente que Adão prefigurava Cristo, que Cristo é o segundo Adão. Só que nós precisamos meditar muito lá, porque se Deus nos orientou e nos mostrou através do apóstolo Paulo que Adão prefigurava Cristo, então é algo para a gente meditar. Então eu quero que você pense comigo, raciocine comigo. Vamos lá. Como foi a criação do homem? Como foi a criação de Adão? No livro de Gênesis descreve que Deus do barro fez Adão, fez o homem, Adão, que significa homem, fez e soprou o seu espírito nas narinas e o homem passou a viver. Tranquilo. Olha o que Deus fez. Depois Deus usa Adão para poder colocar nome em vários animais. Adão, com a inteligência que Deus deu, coloca nome em todos os animais. Chega um ponto que a Bíblia vai dizer que Deus diz: não é bom que o homem viva só. E aí ele vai fazer para Adão uma mulher. E o que acontece? Deus faz Adão cair em um sono profundo, faz ele adormecer. A Bíblia diz que é um sono profundo. Quando ele está adormecido, Deus, da costela de Adão, da costela do homem, Deus retira a costela e daquela costela ele forma Eva, que é a sua mulher. E quando ele acorda, ele olha para a mulher, ele vai dizer que ela é carne da carne dele e que é osso do osso dele. E aí, mais para frente, todo mundo conhece que Deus dá aquele texto: então deixará o homem, o seu pai e sua mãe, unir-se-á
a sua mulher e ambos se tornarão um só. E isso nós vemos, irmãos, se a gente meditar nisso que Deus fez, quando Ele vai criar a mulher para ser a parceira de Adão, e Ele diz que se tornarão um só, quando a gente para meditar nisso, como é grande a revelação que tem só dentro dessa criação da mulher. Como é grande. Primeiro, quando Deus faz Adão cair em um sono profundo, mostra a morte de Cristo. Quando Adão cai em sono profundo, mostra a morte de Cristo. E aí, durante a morte de Cristo, que Cristo foi moído pelas nossas transgressões. Lembra disso? Foi moído, sofreu por nós. Enquanto Cristo morre e ressuscita, enquanto Ele está morto, do corpo de Cristo que sofreu, Deus forma a igreja, que é chamada de noiva do Cordeiro. Entende? Então, no momento da morte de Cristo, pelo corpo de Cristo, foi formado a igreja. E quando Adão levanta, representa a demonstração, demonstra, aliás, a ressurreição de Cristo. Quando Adão levanta e olha para Eva, ele vê que Eva se tornou a esposa dele, a mulher dele, e diz que eles se tornarão um. E é o que aconteceu com a morte e ressurreição de Cristo. Como eu já disse, quando Adão dorme, é Cristo morrendo. E na sua morte, Deus, do corpo de Cristo, forma a igreja. E a igreja passa a se tornar o corpo de Cristo. O corpo de Cristo. E quando Cristo ressuscita e sobe aos céus, espiritualmente a igreja está subindo aos céus no corpo dele. É algo tão forte e maravilhoso. Por isso que o apóstolo Paulo, em Colossenses, ele vai dizer que nós estamos ao lado de Deus, junto com Cristo Jesus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então nós vamos nos manifestar junto com Ele. Por quê? Porque nós somos o corpo de Cristo. Nós estamos representados no corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, nós somos o corpo dele. Então você está vendo o paralelo de Adão e Eva e de Cristo e a igreja? Lá no livro de Efésios, capítulo 5, versículo 20 e diante, ele começa a prefigurar isso aí também, dizer, aí ele usa o mesmo versículo que tem lá no livro de Gênesis, que deixará o homem, o seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e ambos se tornarão um. E aí mais adiante ele vai dizer, grande é esse mistério, porque ele usa a figura de Adão e Eva, dizendo que ele está falando de Cristo e a igreja. Então a igreja se tornou o corpo de Cristo. Isso é muito forte, irmãos. É muito forte. E aí nós, como fazendo parte do corpo de Cristo, nós passamos a receber as promessas que foram feitas a Abraão, Isaac e Jacó, dizendo que na descendência de Abraão nós seríamos, todas as famílias da terra seriam benditas. Lá no livro de Gálatas ele vai dizer que quando fala a descendência de Abraão, não diz como se fosse de muitos, mas de um só, que é Cristo. Mas nós somos muitos. Como que nós também podemos abençoar? Quando nós aceitamos a Cristo, mais adiante vai dizer, quando nós nos batizamos, nós somos revestidos de Cristo. Entramos dentro do tabernáculo de Cristo, entramos dentro do corpo de Cristo, passamos a ser um com Ele. E aí no próximo versículo ele vai dizer que se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão, herdeiros segundo a promessa. Como que eu me tornaria descendência de Abraão? Eu, você, todos nós, sendo que mais acima ele diz que quando fala de descendência fala só de um, como se não fosse de muitos, mas de um, que é Cristo. Quando nós nos batizamos em Cristo Jesus, aceitamos Jesus, nós passamos a ser um com Ele, nós somos revestidos com Ele, entramos na tenda de Cristo. Isso é um estudo que mais para frente eu vou estar fazendo, sobre a tenda de Cristo, as promessas que Deus fez a Sem, sobre as 2 casas de Israel e as 7 festas
que é algo revelador também. Mas nós nos tornamos um com Cristo e herdeiros das promessas que foram feitas a Abraão. Porque a Bíblia diz que depois de muito tempo, a lei veio. Depois das promessas que foram feitas a Abraão, Isaac e Jacó, veio a lei. Só que a lei não aboliu essas promessas. Entende? Então, como diz a Bíblia, o Evangelho foi pregado primeiro a Abraão e nos alcançou. E nós adentramos ao corpo de Cristo, nos tornamos um com Ele e as promessas veio até nós. Então, é isso que eu quero deixar para vocês. Adão prefigurava Cristo. Não só Adão, mas como tem muitos, no qual também vou destacar alguns aqui mais para frente em alguns vídeos. Entendeu? Então, é maravilhoso isso. Adão adormece, Cristo morrendo. Deus retira a costela de Adão, faz Eva. Deus tirando do corpo de Cristo, fazendo do corpo de Cristo se tornar a igreja. Amém? E aí, se tornando um só, Cristo a cabeça e a igreja o corpo. Amém? É isso que eu quero deixar para vocês. Deus abençoe vocês. Compartilhe aí o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal.